a MZ vai transformar sua experiência com eventos corporativos. No coração da Vila Olímpia, conheça a MZ Arena. O mais incrível ponto de encontro do mercado de capitais. Um rooftop versátil com instalações modernas e abordagem centrada no cliente. Salas exclusivas projetadas para reuniões privativas. Ambientes que estimulam o networking. Sala de podcasts profissional. Auditório com capacidade para 100 pessoas. Versatilidade, inovação e excelência. Descubra o futuro dos eventos corporativos com a MZ, líder global em soluções e tecnologias para o mercado de RI. Olá, sejam bem-vindos a mais um MZ Podcast. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO aqui da MZ e tenho o prazer de conversar com vocês sempre sobre a comunicação financeira. E hoje, um episódio muito especial. Estou aqui com Nilton Álvares, especialista de SEO, para revelar todos os segredos para a gente. Nilton, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Cássio, pelo convite. Prazer, pessoal. Meu nome é Nilton Álvares. Estou na área de SEO já faz 10 anos. Quero produzir hoje um conteúdo de muita qualidade. Espero contribuir aqui no nosso papo, Cássio. Nilton, para a gente começar, o que é o SEO? Vamos contextualizar para que todos possam entender. Vamos lá, então. Bom, SEO é a otimização de mecanismos de busca otimizado para Google, para qualquer plataforma que tenha busca. Uma grande forma de explicar, de forma muito simples, é que hoje a gente tem um tráfego pago e temos o tráfego orgânico. O SEO ele fica responsável por trazer um tráfego orgânico, ou seja, quando você está ali no Google, você vai receber dois resultados. Os resultados patrocinados, onde você precisa pagar para ser visto pelas pessoas, e os resultados orgânicos, que é um resultado que você não precisa pagar, porém você precisa ter muita relevância e ser muito útil para o usuário. Então, basicamente é isso. O SEO trabalha os resultados orgânicos nas plataformas de busca. A mais famosa hoje é o Google, mas a gente tem as plataformas como TikTok, YouTube. Então, quando você faz uma busca, o ideal é você aparecer nos primeiros resultados orgânicos. Legal. A gente falou aqui bastante sobre o... Iniciamos aqui esse papo falando do pago, do orgânico. Então, aquilo que as empresas já fazem hoje no nosso público aqui no site GRIs é tudo orgânico e tem como trabalhar esses elementos que é o SEO que a gente está mencionando aqui, certo? Sim, com toda certeza. Muito bom, muito bom. Legal, a gente avançando um pouquinho. Você separou ali o que é o tráfego ali na questão, tipo, não é pago, aparece sendo patrocinado. E quando é orgânico, fica ali aparecendo os elementos, aparecendo no Google. Vamos explorar um pouquinho essa evolução do que é o SEO e como que ele surgiu até o dia de hoje, Nilton. Eu acho que é legal para o pessoal entender a importância disso. Vamos lá, então. SEO foi mencionado pela primeira vez em 1997. Nem o Google ainda existia. O Google ele se tornou uma ferramenta de busca mais famosa, que é mais utilizada nos dias de hoje. Então, há cerca de 20 anos atrás, as pessoas não tinham uma ferramenta de busca. Então, o Google ele nasceu para organizar a internet. Então, quando a gente pensa em SEO, obviamente, toda a comunidade, a grande parte das pessoas pensam que o SEO é apenas para Google. Mas foi assim, dessa forma que ele surgiu, né, o termo. E ela surgiu a partir de alguns testes que algumas pessoas estavam executando e eles perceberam que ao incluir mais palavras-chave, eles perceberam que as páginas estavam ganhando as melhores posições.
Então, o SEO, desde aquele tempo para os dias de hoje, foi tendo muitas evoluções, muitas atualizações, e foi ganhando cada vez mais forma, cada vez mais sentido para que as empresas investissem nesse canal. Afinal, é um canal que não precisa de investimento direto e ele traz um tráfego super qualificado. Então, SEO, a história do SEO, ela tem várias páginas, mas de forma muito resumida foi dessa forma. Foi mencionado pela primeira vez em 1997. Durante todos esses anos foram surgindo novos algoritmos, novas atualizações, onde o Google foi colocando cada vez a régua acima para que as pessoas seguissem essa qualidade. Então, o SEO, ele basicamente tem essa história. Até nos dias de hoje, o Google vem atualizando o seu algoritmo, vem atualizando o seu mecanismo de busca com a finalidade de trazer melhores resultados. Ou seja, das pessoas receberem sempre os melhores resultados, os mais úteis, para que a busca delas seja correspondida. Então, a gente pode dizer que o SEO são mecanismos, que o algoritmo do Google também, que vão levar conteúdo de qualidade se o seu site estiver correto e com qualidade, né? Exatamente. Muito bom. Acho que tem elementos como esse que muitas pessoas ficam na dúvida. Nossa, o SEO é pago? O que significa isso? Como que eu faço isso? Vamos falar aqui um pouquinho de vantagens e desvantagens de ter um bom site estruturado de SEO. Se você fosse elencar 3 vantagens. Desvantagem, não sei se a gente vai conseguir achar uma desvantagem por ter um SEO. Talvez a principal desvantagem seja aparecer na primeira página do Google, né? Mas vamos falar aqui de algumas vantagens. Bom, vamos lá. A primeira vantagem que eu vejo em investir em SEO é você trazer um tráfego mais qualificado. Então, as pessoas que estão ali buscando por um produto, por um serviço, por uma informação, e elas clicam em resultados orgânicos, elas estão muito mais propensas à conversão. Então, um tráfego muito qualificado se comparado com mídia paga. Por quê? Mídia paga hoje traz um tráfego de volume. Óbvio, existem segmentações, a gente consegue fazer um trabalho mais específico que mídia paga, mas muitas das vezes você não encontra o ICP ideal para conversão. Já o SEO ele tem uma tendência de ser um tráfego mais quente do ponto de vista de conversão. Então, o primeiro ponto é você encontrar o cliente ideal. Realmente o usuário que está muito qualificado ali para a busca. Essa é a primeira grande vantagem que eu vejo. A segunda vantagem é reconhecimento de marca. A partir do momento que você posiciona em palavras-chave que não contém marca, você está gerando reconhecimento de marca. Você está gerando brand para sua marca, porque as pessoas vão acabar conhecendo ela através desses mecanismos de busca. Então, você acaba sendo um canal muito estratégico para empresas que querem se destacar mais no mercado. O terceiro ponto é a redução do investimento em canais pagos. A partir do momento que eu consigo posicionar uma palavra-chave que é relevante para o negócio, eu consigo reduzir a impressão, reduzir o investimento que os times de mídia paga estariam fazendo. E daí a gente consegue ter essas 3 grandes vantagens. Muito bom. Acho que são elementos super relevantes. E vamos dar aqui um exemplo. Eu não consigo não mencionar o seu grande exemplo da palavra geladeira no Google. Compartilha com a gente aqui um pouquinho sobre essa sua experiência de como foi posicionar a palavra geladeira, que é uma palavra super, não simples, mas é algo cotidiano, vamos dizer, como posicionar essa palavra dentro do Google. Bom, para as pessoas que não sabem, eu passei um bom tempo da minha carreira no grupo Casas Bahia, fiquei responsável pelo SEO da Casas Bahia, Ponte Extra, e lá a gente fez um belo trabalho onde a gente conseguiu posicionar em palavras-chave relevantes para o negócio. Uma delas foi geladeira, que é uma palavra-chave hoje que tem 1 milhão de buscas mensais, segundo a SERUsh. É uma palavra-chave que traz muita impressão e muita visita. Então foi um case de sucesso, né? A gente hoje está posicionado na primeira posição. Só que voltando algumas casas atrás, há 3 anos atrás, nós precisamos desenvolver um bom trabalho do ponto de vista de SEO, né? A gente precisou fazer diversas otimizações para poder chegar nesse resultado. Então foram 8 meses para a gente chegar na primeira posição e até hoje a palavra encontra-se na primeira posição. Não só ela, tá, Cássio? Mas outras palavras abaixo, como geladeira Brastemp, Electrolux, estão também na primeira posição e isso acaba gerando muito reconhecimento para a Casas Bahia. Né, quando o consumidor ele pesquisa por esse produto, tá lá a Casas Bahia nas primeiras posições e obviamente isso gera muita conversão e é uma palavra-chave que tem muita busca.
Então, esse é um dos cases, né, famosos aí que eu consegui posicionar com a ajuda muito ali do time de tecnologia, pensando um pouco sobre negócio, na operação de marketing. Então, a gente conseguiu fazer esse case se tornar um case vivo que até hoje está nas primeiras posições. Legal. E esse elemento de estar na primeira página inclui muito conteúdos visíveis e não visíveis. Então, a gente já vai entrar aqui. Então, aguarde que a gente já vai falar dessa questão. Tem muita gente que acha que o SEO é só o que tá, ai, que página bonita vai aparecer no SEO. E não é assim, né? A gente já vai entrar aqui no tema, mas eu queria falar sobre o fator competitivo hoje das empresas. Quando a gente pensa em estar na primeira página, qual que é esse fator que importa? Se você fosse dar algumas chaves importantes, o fator importante competitivo entre as empresas. Bom, a partir do momento que você está na primeira posição ali em SEO, você vai ter uma maior visibilidade e você vai ter também uma maior porcentagem de cliques. Porque as pessoas naturalmente vão ver o seu resultado, elas vão se sentir mais confortáveis em clicar nesse resultado e entender o que de fato tem de conteúdo ali. Então, do ponto de vista competitivo, você pode ter um grande market share de buscas, o que é muito vantajoso para uma marca que quer sempre estar sendo lembrada pelo consumidor. Então, a partir do momento que você posiciona para uma palavra-chave tão relevante para o seu negócio, isso vai ser muito benéfico a longo prazo. Porque você vai estar trazendo mais reconhecimento, reduzindo em canais pagos, trazendo mais visita qualificada a partir daquela palavra-chave. Então, do ponto de vista competição, isso faz muito sentido, porque você acaba investindo em um canal que é a longo prazo, mas que traz ganhos diários. E eu vou te dizer, viu, Cássio, tem muita concorrência não olhando para SEO, e isso se torna um grande mar azul. Você não tem tantos concorrentes explorando esse tipo de estratégia. Então, você pode estar à frente do seu concorrente e trazendo essa visita qualificada, trazer esse ICP qualificado ali para toda a sua experiência de site que você está construindo, toda a experiência de conteúdo que você está construindo. Legal. E puxando esse elemento, a gente consegue adaptar SEO para todos os setores, para qualquer companhia, para qualquer empresa, certo? Com certeza. Todos têm a oportunidade de explorar o canal de SEO. É engraçado que muitos RIs que nos acompanham acham que não tem que fazer um SEO no site de relações com investidores. Quando, na verdade, quanto mais se fizer, mais ele vai sair na frente dos outros, dos pares de outras empresas do setor e assim por diante, e mais vai ser reconhecido. Porque, vou dar um exemplo aqui, se a gente jogar hoje no Google formulário de referência, a gente consegue, se uma empresa decidir fazer um SEO perfeito, uma palavra tão commodity, vamos colocar assim, de um documento que é obrigatório para as empresas de capital aberto, está em primeiro lugar no Google, se ela fizer o trabalho de lição de casa de SEO. Né? Exatamente. E pode ser uma palavra-chave que pode trazer muitos frutos positivos para uma gestão de marketing, né? Imagina você, como marca, estar posicionado em um termo tão relevante para o seu negócio. Acho que esse ponto é fundamental. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos 4 tipos, 4 pilares do SEO. Vamos começar com o SEO on-page. Vamos explicar para o pessoal o que é o SEO on-page. Vamos lá. SEO tem 4 pilares. Nós temos o SEO on-page, o SEO técnico off-page e o conteúdo. Falando sobre SEO on-page, é tudo que você está olhando dentro do seu site. Ou seja, é o conteúdo visível. Quando a gente produz uma página, ela pode estar linda e maravilhosa, como você mesmo citou. Mas é importante a gente trazer esse conteúdo o mais otimizado possível para o Google. Porque o Google, ele precisa entender o contexto daquela página, precisa entender o conteúdo, ele precisa entender todos esses fatores para indexar essa página. Ou seja, para mostrar para o consumidor. Então, a partir do momento que você faz um bom trabalho interno, olhando para essas páginas, para esse conteúdo visível, você acaba deixando mais otimizado. E isso cria um benefício muito de longo prazo. Quando a gente fala de SEO técnico, é mais o conteúdo não visível, Cássio. Então, aquele conteúdo que é código, que é o HTML, o CSS, o JavaScript, que geralmente as pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Só que ali precisa ser também bem otimizado, porque o Google ele vai lendo tanto o conteúdo visível e não visível. E essas são as duas formas de a gente otimizar as nossas páginas, os nossos conteúdos, para que os mecanismos consigam ter uma maior compreensão de conteúdo. Ótimo. Então aqui a gente falou já de 2. O on-page,
que ali é o que está sendo visível, que precisa estar bem configurado, e o técnico, que são os códigos por trás, os famosos HTML que você mencionou. Legal. E os outros dois? Nós temos o SEO off-page, que é a parte de trabalhar a autoridade. Imagina você, como empresa, ganhar uma autoridade de um site super famoso. Vamos listar aqui alguns. Infomoney, Globo. Você acaba sendo referenciado por esses grandes sites. O Google ele tem um mecanismo de entender o que possui autoridade e o que possui relevância. E uma das formas dele entender esse contexto é através dos links. Então é uma Globo, é um Infomoney linkando o seu site, informando que seu site ele é adequado para aquele tipo de informação. Então o SEO off-page é a área que trabalha a autoridade e relevância de um site, de uma marca. Então o SEO também fica responsável por isso, né? Por trabalhar essa questão de PR, essas questões de relações públicas ali com outros sites, para que a gente consiga aumentar a autoridade e relevância. Isso tudo no SEO off-page. Então esses links de referência. Vamos tentar aqui dar alguns exemplos para quem está nos assistindo, para não ficar ali, meu Deus, o que eles estão falando? Eu acho que esse exemplo é super bacana. Então, se eu estou hoje no meu site de RI e saiu a minha notícia no Valor Econômico, se eu, na minha página HTML de notícias, subir essa matéria, um comentário, algo do tipo, e colocar ali um link para o Valor Econômico, a gente está fazendo essa referência ao Valor Econômico. Da mesma forma, se o Valor Econômico, na matéria deles, mencionar a minha empresa e colocar um link back para o meu site de RI, o SEO está sendo trabalhado dessa forma, né? Exatamente, você está ganhando uma referência, que vamos assim dizer que é uma das principais referências no RI, e você vai estar ganhando aquele contexto, né? O Google vai entender que esse grande site está referenciando você. E é dessa forma que o Google consegue compreender um pouco sobre autoridade, sobre relevância. Mas além disso, Cássio, tem um fator também humano, tá? Quando as pessoas buscam o seu site, sua página, ali no Google, o Google vai interpretar isso como um sinal social. Ou seja, uma pessoa está no TikTok e ela foi para o Google. Ele vai interpretar isso como um sinal social. Isso é muito útil para a relevância e autoridade, a construção de autoridade de um site. Então também tem esse aspecto que é super importante as empresas estarem observando e estarem investindo nisso. Muito bom. E vamos dar também outros exemplos aqui. A gente já mencionou aqui o off-page que funciona dessa forma. O técnico, que são os códigos ali por trás, não tem nem como a gente fazer referência, mas dentro ali do CMS tem ali essas questões. Vamos tentar dar algum exemplo para o nosso público que está assistindo do SEO on-page. Dá aqui uns 2, 3 exemplos pra gente, para o pessoal conseguir entender melhor. Eu vou dar o exemplo da Casas Bahia há um tempo atrás, há 3 anos atrás. Bom, sabe quando você busca um produto e você vê um título principal? Ou então uma busca, você buscou por geladeira. Aquele título, ele pode estar muito bem gerando um contexto interessante no conteúdo visível. O consumidor vai estar vendo ali você buscou por geladeira, mas você precisa semanticamente informar o Google que aquilo tem um peso maior na interpretação dele. Então a gente, dentro de SEO page, a gente tem os headers, que é o nosso H1, H2, H3, que é a profundidade semântica que a gente trabalha em uma página. Se a gente for comparar com o Word, a gente está falando do título 1, do título 2. Perfeito, exatamente. E nas páginas, antigamente da Casas Bahia, não tinha esse peso semântico. Então o Google entrava na página, a gente chama do robozinho, né? A aranha robozinho, ela entrou na página, começou a sua rotina de rastreamento, mas ela não entendia. Você buscou por geladeira, tinha um maior peso do que geladeira Electrolux, modelo Y. E aí, esse era o grande problema. Semanticamente, nós precisávamos configurar os pesos. A gente deveria dizer para o Google, você buscou por geladeira, é o nosso H1, que é o nosso título principal. O que isso quer dizer em outras palavras? É o contexto principal que aquela página possui de conteúdo. Porque o Google vai entender que aquela página é para indexar para o termo geladeira. Tão simples quanto, Cássio. Então a gente foi aprofundando ali os headers H1, H2, trazendo uma semântica mais correta do ponto de vista de profundidade de conteúdo. Porque o Google entrava e ficava perdido. Ele não sabia se a página estava falando sobre geladeira ou sobre celular. Então esse é um exemplo muito prático. Se você tem uma página hoje falando sobre relações
e isso não está marcado como um H1, o Google não vai saber, não vai saber interpretar que aquela página tem esse contexto, tem esse peso. Vamos dar um exemplo aqui. Se o cliente hoje, nosso cliente GRI, tem uma página de resultados, ou um destaque, ou uma notícia que ele coloca lá todo o resultado do trimestre dele. Que o EBITDA cresceu, o lucro líquido, esse trimestre a gente fez isso. E não estiver configurado corretamente, o Google não vai entender que aquela página está falando do resultado da companhia, né? Exatamente. E o consumidor, por exemplo, vai buscar por essa informação, o Google não vai entender que existe um peso semântico e ele não vai entregar sua página. E aí outras empresas podem estar trazendo esse resultado e aí essas outras empresas vão estar ganhando aquela visibilidade que você estava buscando. Então esse é um problema muito comum mesmo no mercado, que é a parte semântica, que é o peso semântico. Então, isso é um exemplo de uma das atividades de SEO on-page. A gente também pode citar as linkagens internas, que eu acho que é super importante. Por exemplo, você tem uma página de resultados. E aí o consumidor está lendo os seus resultados, só que você tem os resultados anteriores, dos quarters, dos anos anteriores. E se você tem essas matérias e você não faz a linkagem interna dessas matérias, nem o Google vai encontrar essas páginas e muito menos o consumidor. Se for aquele consumidor, aquela pessoa, aquele investidor que quer saber o histórico completo daquela informação, ele vai encontrar dificuldade. Então esse é um bom exemplo também de SEO on-page. Fazer a própria linkagem de outros elementos que já estão dentro do site. Sim, exato. Outros conteúdos, outras informações que são pertinentes sobre aquele conteúdo que está sendo construído. Muito bom. Falando muito aqui sobre SEO on-page, tem mais um exemplo que eu queria abordar. Muitas vezes os sites GRIs têm a parte de vantagens competitivas, diferenciais, que tem lá todo um texto trabalhado, que a gente já mencionou que precisa estar corretamente linkado ao título, H1, H2, mas também às vezes tem imagem, tabela. Que conselho que você dá para esses dois exemplos? Como fazer com que o Google entenda que é uma tabela e uma imagem? Boa, muito boa. Excelente pergunta, Cássio. Uma das formas é o seguinte: o Google, eu gosto de sempre dizer que o Google ele tem uma deficiência visual. Ele não consegue interpretar uma imagem, ainda não existe uma tecnologia para ele interpretar o que de fato é uma imagem. Possa ser que daqui a algum tempo, Cássio, daqui a alguns meses, o Google consiga interpretar. Mas hoje, nos dias atuais, ele não consegue interpretar e existe um texto alternativo que a gente consegue trabalhar nas imagens. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar essa fotografia desse podcast e a gente mencionar para o Google, através do texto alternativo, quais são os elementos que essa foto possui. É dessa forma que o Google vai interpretar ali o que a imagem significa. Em termos de acessibilidade, que é um tema que está super em alta, também é super importante, porque a partir do momento que uma pessoa ela possui essa deficiência visual, ela utilizar esses programas de acessibilidade e ela for consumir informação, o texto alternativo também é consumido por esses programas. Então, o texto alternativo ele vai servir como um conteúdo alternativo da imagem. Então, é dessa forma que a gente consegue dizer para o Google o que aquela imagem significa e, obviamente, isso vai trazer um peso semântico, vai otimizar melhor a página. A mesma forma com a tabela. A tabela ela pode ter um texto alternativo. Além disso, também, Cássio, tanto as imagens como a tabela podem ter dados estruturados. Então, a gente consegue trabalhar mais informações nesses arquivos para que eles indexem mais informação para o Google. Porque o Google ele precisa ter uma fonte de dados, ele precisa ter acesso à informação. E é dessa forma que o SEO, né, que é a área de SEO, trabalha para entregar cada vez mais informações para que o Google consiga absorver essa informação e consiga indexar nos resultados de busca. Porque é dessa forma que a pessoa vai ter acesso a essas informações quando ela for pesquisar por algo no Google. E no final, todas as páginas de informação, as páginas e as informações das páginas precisam entregar valor para quem está acessando aquela página e o Google precisa entender o motivo daquela página, né? Com certeza. O Google todos os meses fala sobre isso, sobre qualidade. Porque se a gente for olhar o produto Google, ele de fato é um produto que veio para organizar a internet. Desde do seu nascimento até os dias de hoje, o Google fala muito sobre qualidade e informação útil, relevante, onde as pessoas precisam ter acesso a essa informação de qualidade.
Então, o Google, basicamente, ele quer oferecer sempre uma melhor busca para o consumidor. E se eu jogo lá no Google, a gente mesmo começa a jogar lá no Google, vem elementos sem qualidade, a gente fala, o que tá acontecendo com esse Google que tá me mandando coisa errada aqui, né? Pois é. Muito legal. E como que você compara o SEO com outras estratégias de marketing digital e a eficácia dela? Bom, eu acho que assim, olhando para canal pago, não é para a gente deixar de investir, mas sempre investir de forma muito mais inteligente. Se você possui uma gestão dentro do seu marketing, você possui canais de aquisição, um deles é o SEO e mídia paga, ambos precisam trabalhar juntos. Porque mídia paga, ele vai ter palavras-chave que possuem um alto custo de aquisição, às vezes não é um ROAS interessante, e aí o SEO entra como esse papel, de posicionar nessas palavras-chave que possuem um alto custo de aquisição, para que a gente consiga trazer aquele usuário qualificado. E a gente sabe que cada dia que se passa, em vários segmentos, o custo de aquisição está aumentando. Está ficando cada vez mais caro as empresas trazer aquele resultado através de investimento em canal pago. Então, desde muito tempo, mas muito importante nos dias de hoje, essas duas áreas elas estarem em contato, porque elas acabam se ajudando. E o SEO também contribui para todos os canais, como, por exemplo, o CRM. Você consegue trazer esse tráfego qualificado e transformar ele em tráfego de CRM. Enfim, o SEO ele pode contribuir em todos os canais de aquisição e se juntar ali numa estratégia única para sempre trazer o resultado que a empresa está esperando. Muito bom. Trazendo aqui, aterrissando para o nosso mercado aqui de RI, eu vejo que o SEO ele é muito importante, porque as empresas têm múltiplos stakeholders. Esse stakeholder pode ser o investidor, e esse investidor pode ser institucional, pessoa física, tem o próprio talentos internos, tem fornecedores, várias pessoas, por isso que a gente chama de múltiplos stakeholders, podem estar procurando aquela informação da companhia, procurando aquela comunicação financeira que ele fez, quais são as expectativas, geração de caixa, vantagem competitiva, para entender mais sobre a companhia, e é na página de RI que nós encontramos essa informação. E se estiver bem executado, vai se achar essa informação, vai estar aparecendo no Google, vai estar lá bonitinho o site, a descrição, as subpáginas, tudo muito organizado, né? Quem que não gosta de algo organizado, né, Nilton? Pois é. Muito bom. Vamos falar aqui sobre os principais indicadores e KPIs de SEO. O que você acha que são bons? Como avaliar o sucesso dos indicadores de SEO? Eu gosto de avaliar 10 premissas, mas eu vou citar 3 delas. Eu acho que eu até citei em algum momento aqui do podcast, mas eu acho que é bom a gente... O que é um SEO de qualidade, né? O que é um SEO de sucesso? Primeiro ponto, palavra-chave. A gente precisa estar posicionado nas palavras-chave. E aí a gente tem que querer te cortar. Essa palavra-chave não tem nada a ver com o Google Ads, pagar pela palavra. É absolutamente tudo orgânico aqui. Tudo orgânico, sim. As palavras-chave, elas que trazem o resultado em SEO, né? Elas que trazem a visita qualificada. Então, vamos pegar o exemplo do case de geladeira. É uma palavra-chave que estava no nosso roadmap. A gente precisava posicionar na primeira posição, porque a gente sabia que esse resultado iria incrementar diretamente na nossa meta. Então, posicionar uma palavra-chave é super importante. E eu diria que um SEO de sucesso precisa estar posicionado no top 3, ou na posição 1, 2 ou 3. Você precisa estar posicionado. Porque da 4ª posição em diante, você vai perdendo muito os cliques. O consumidor não vai até o final da página. Eu costumo Quanto mais trocar a página, né? Quanto mais trocar, e eu gosto de até fazer uma brincadeira. A gente esconde os corpos na 2ª página em diante do Google. Quase ninguém vai ainda até a 2ª página. Então, a primeira página é a vitrine principal de publicidade orgânica. Então, um SEO de sucesso precisa posicionar palavras-chave no top 3. E aí, Nilton, como é que a gente faz essa análise de palavra-chave? Tem várias ferramentas de mercado. Uma delas é a SEOrush. A SEOrush consegue te dizer quais são as palavras-chave que as pessoas mais buscam por segmento, por estratégia, e até entender o seu concorrente, o que ele está posicionando de palavra-chave. Então, primeira premissa que eu acho super importante, palavra-chave. A segunda é visita. Eu preciso estar crescendo comparado no ano passado, no mês passado. Eu preciso estar crescendo, o canal precisa estar crescendo. SEO é um canal a longo prazo. Eu invisto hoje, colho daqui 3 meses. Mas ele tem juros compostos. Se você investe em SEO todos os meses,
Quando eu falo investimento, é tempo, trabalho, operação, estratégia. Porque, mais uma vez, o SEO não é pago. É um trabalho que não é pago e precisa de ter muita atenção. Só que ele tem esse quesito, ele tem uns juros compostos. Se você investe todos os meses, uma hora vai dar uma conta super positiva. Então, a primeira regra ali que eu vejo com um SEO de sucesso é ter uma visita qualificada e em crescente. Ela está crescendo. Ela não pode ter aquela queda. Se ela tem uma queda, é porque existe uma má gestão. O terceiro ponto é a redução de investimento em canal pago. Imagina, Cássio, você como gestor, você está investindo todos os meses uma quantia enorme em canal pago. Você sabe, se você tirar um investimento hoje, aquele resultado em canal pago vai desaparecer. Imagina se você tem o mesmo resultado, mas você vai reduzindo ele. Ou seja, você mantém o ROAS, mas você traz rentabilidade. Você cria uma linha de rentabilidade para o negócio. Isso brilha os olhos de qualquer gestor. Então o SEO ele entra também como um canal super estratégico nesse ponto. E eu acho que isso se torna mais estratégico ainda no nosso mercado aqui de RI, porque a jornada do stakeholder como um todo, ela não é linear. Ela é não linear. Então ela pode ser impactada por um mail, por um SMS, por um WhatsApp, pelo LinkedIn, da publicação do CFO, do CEO, enfim. E às vezes ela viu aquilo, guardou na cabeça e depois quando ela vai buscar, ela não vai ficar lá rodando. Deixa eu achar de novo o post. Vai aonde? No Google. Vai lá buscar o nome da companhia, o elemento, guidance, empresa tal, guidance. E se a empresa fez um trabalho correto de lição de casa, vai dar o resultado para ela. E é um possível canal forte de conversão, porque a busca tá ali, uma busca intencionada de achar aquele conteúdo, né? Ela não tá sendo interrompida na rede social com um anúncio. O que apareceu isso aqui? Não quero ver isso aqui agora, né? Sim. Como que você compara essas questões? Antes de te responder isso, eu tenho um caso até curioso sobre posicionamento de marca. Há um tempo atrás, eu fui consultor de uma marca muito famosa no mercado moveleiro, e quando as pessoas buscavam o nome da marca, pasme, o Google não conseguia dizer que era aquele site. Então a pessoa buscava o nome da marca e não achava. E não achava. Olha que absurdo. Você investindo milhões e milhões de reais em brand, mas você, quando o consumidor ia buscar por sua marca, a marca não aparecia no Google. Então isso é um problema muito comum no mercado, tá? Então acho que esse é um dos pontos que precisa ter muita atenção. Porque você posicionar para o seu termo marca é super importante para a sua gestão. Concorda? Muito. Eu acho que essa questão de ter vários esforços fazendo e depois não aparecer no Google, o que adiantou todos os esforços? Se é uma jornada não linear, como que a pessoa ia te achar depois? Se a busca ali, que a busca do Google é uma busca de intenção, não tá aparecendo. Então, acho que são elementos super importantes. Exatamente. E voltando sobre a sua pergunta de jornada, isso. Uma das formas que eu gosto de quebrar o paradigma é o seguinte, Cássio. Mais uma vez, o SEO não é apenas Google. É para todo o ecossistema de busca. Então a gente tem hoje o YouTube, nós temos o TikTok, temos o Pinterest, temos comunidades, temos o próprio Instagram, temos o Facebook como plataformas de busca. Ou seja, as plataformas que permitirem uma busca, é possível trabalhar o SEO. Então, quando eu penso em jornada, e essa jornada já não é mais linear, como você bem comentou, o que normalmente o consumidor faz? Ele vai lá no TikTok, vê uma marca. Daí ele vai no YouTube. Do YouTube ele vai no Google. Daí ele pode converter em várias etapas do funil. Não é mais linear. A pessoa buscou no Google, foi no site, converteu. Isso desde muito tempo já mudou. Então, quando eu falo ecossistema de busca, é necessário que as empresas elas precisam estar bem posicionadas em todos os ecossistemas. Quando o consumidor pesquisar no Google, você precisa estar bem posicionado. Quando o consumidor pesquisar no TikTok, você está bem posicionado. No YouTube, você está bem posicionado. Porque existem plataformas, isso vai depender muito do segmento e modelo de negócio. Existem plataformas que geram inspiração, mas existem plataformas que geram conversão. Então, o grande ponto aqui, Cássio, é assim, será que eu estou gerando inspiração para o meu concorrente converter em outra plataforma? Esse é o ponto. Essa é a grande jogada do SEO e pensar o SEO como um ecossistema. Óbvio, o Google hoje é a principal plataforma de conversão.
e de inspiração, mas nós temos outras plataformas. Vou dizer um caso curioso. Eu prestei consultoria para uma empresa também que a conversão acontecia no Pinterest. Não acontecia no Google. Olha que bizarro. E o Pinterest hoje é uma plataforma que gera muita inspiração, porque as pessoas buscam para ter inspiração, para saber o que elas vão comprar. Mas nesse caso, desse cliente era o inverso. Muito legal. Eu acho que intenção, etapa do funil são super importantes para entender onde se posiciona. E aterrissando também aqui de novo, no nosso mercado, acho que o Google é uma excelente plataforma. O que vocês acham que estão nos assistindo? Comentem aqui embaixo se realmente o Google não é uma plataforma que mais pode ajudar as empresas de capital aberto na questão de busca, da intenção de busca. Vamos falar um pouquinho sobre as plataformas e como funciona esse mecanismo de busca. Eu imagino que o YouTube, por ser do Google, quando a gente busca algo no Google, ele já vai puxar também os elementos do YouTube. Tá certo esse meu entendimento? Sim, com certeza, Cássio. Então, quando a gente sobe vídeos no YouTube, a descrição tem que estar bem feita, correta, para que tudo esteja puxando automaticamente para a busca do Google. Sim, o Google hoje utiliza o YouTube para indexar conteúdos. Então, ele é tão inteligente quanto ele entende ali a intenção de busca do usuário. E se a intenção for 100% condizente com o que o usuário está buscando, ele vai indexar esses conteúdos que estão no YouTube. E as outras plataformas de redes sociais também indexam no Google? Como que tá essa questão? Também indexa. O TikTok hoje está indexando muito conteúdo no Google, o próprio Instagram também, o LinkedIn, dentre outras plataformas, elas estão sendo indexadas. Legal. E aí essa indexação fica automática ou a pessoa na hora que estiver postando tem que fazer alguma coisa? Dá uma dica aqui pro pessoal. Bom, eu vou dar uma dica sobre o YouTube. Eu gosto de falar que 3 elementos são super importantes. Quando você grava um conteúdo e você posta no YouTube, você tem que olhar para esses 3 elementos. Primeiro elemento, thumbnail. A thumbnail ela tem que gerar contexto e ela tem que ter a palavra-chave. Então, se eu estou fazendo um conteúdo sobre melhores geladeiras, é legal que eu tenha melhores geladeiras na thumbnail. E óbvio, ela tem que gerar contexto, tem que gerar desejo no clique para que aquele consumidor consuma aquele conteúdo. Título. Precisa também ter a palavra-chave e precisa ser um título contextual. Ele precisa ter CTA, um call to action, né? Ele precisa chamar a atenção do consumidor para ele dar o clique. E a descrição, obviamente, ela também precisa ter as palavras-chave e ela precisa ser muito mais informativa, sabe? Então, esses 3 elementos, eles são super importantes para o sucesso de um conteúdo no YouTube. Muito bom. E o LinkedIn também entra nessa questão da busca do Google? Como que tá essa questão? Com certeza. E alguns dos elementos do YouTube também são trabalhados no LinkedIn, como ter uma boa capa, um bom título, uma boa descrição ali do conteúdo, seja do formato que você está explorando. Se for um artigo, é bom você ter uma imagem, ter um título, ter um conteúdo denso. Se for uma publicação, também seguir as mesmas regras. As hashtags também são super importantes para funilar um pouco do conteúdo. Legal. E outros elementos, a gente já passou aqui pelos 4. Então, on-page, off-page, técnico e de conteúdo. Se a gente fosse aqui falar algumas dicas sobre a questão de conteúdo, quais seriam? Bom, eu separei 2 dicas aqui que são bem importantes. O primeiro ponto é você conhecer o seu ICP. Quando eu digo ICP, é o cliente ideal. Então, o primeiro ponto é você precisa entender a jornada desse cliente. Você precisa entender o que ele está buscando. Quais são as jornadas que você pode produzir conteúdo? Se é uma jornada informacional, se é uma jornada transacional. É necessário você entender esse contexto, o padrão de busca desse consumidor. E aí, sem querer te interromper, é o que eu falo para todos os nossos clientes. O RI está ligado com o marketing. Porque da mesma forma que o marketing tem o ICP, o RI também tem um ICP do que está buscando nos stakeholders. Seja o investidor institucional, seja a pessoa física, seja analista sell-side, buy-side, não importa. O RI precisa entender quem que é o público que está do outro lado e se adaptar a esse público e entender qual que é a jornada dele. Exato. E aí o segundo ponto é a produção de conteúdo. Então você produzir o conteúdo para todas essas jornadas, porque não importa qual jornada que o consumidor está lá buscando, você precisa ser visto. E também você olhar para todo o ecossistema de busca. Você não só produzir conteúdo para o seu blog,
mas daquele conteúdo do blog, por exemplo, você tornar ele um conteúdo em vídeo, daí você explora o YouTube. O YouTube geralmente é um conteúdo mais denso, que tem mais tempo. Você desse conteúdo mais denso, construir um conteúdo pocket pro TikTok, que é um conteúdo que tem menos tempo. E daí você vai replicando em todo o seu ecossistema. Porque dessa forma você tem uma maior penetração no ecossistema de busca do seu ICP. Excelente. Precisa entender, precisa trabalhar. E é difícil fazer, Newton? Olha, nada é difícil. É importante investir tempo. Ter uma pessoa que tenha conhecimento também na área é super importante. Ter uma pessoa aliada nesse ponto de vista é super importante. Eu diria que as empresas que estão com esse interesse de investir em SEO, é importante ter um especialista que saiba te orientar, que saiba te dizer os caminhos que você precisa seguir, para que essa pessoa comece a quebrar os paradigmas internos ali. Porque, naturalmente, o SEO ele não é um tema que ele tem muita facilidade, é um tema um pouco mais complexo. Então é importante ter uma pessoa que consiga explicar os motivos, as regras, os algoritmos, explicar como funciona o Google, como tem que ser trabalhado, para que a gente consiga ter uma melhor gestão e, por consequência, ter um melhor resultado. E resultado é tudo que a gente quer. Assim como eu falo que comunicação financeira gera valor, o SEO é um grande aliado nessa comunicação financeira, porque vai ajudar justamente a gerar o famoso lead no marketing. Aqui no RI eu chamo muito isso do stakeholder, do investidor, no analista, quem quer que seja que precisa ser impactado, e é um ótimo canal pode ser a conversão ali, pode estar acontecendo a conversão, né? Com toda certeza. Trazendo um exemplo do case de geladeira, né? Trouxe muita conversão. Então, SEO é um canal que ele traz conversão e ele traz também os benefícios que a gente comentou aqui no podcast. Muito bom. Newton, quais dicas finais você deixa aqui para o nosso público que está nos acompanhando? Bom, eu acho que a principal dica que eu trouxe hoje é que as pessoas que estão interessadas, que querem investir no canal, busquem um profissional qualificado, uma empresa que realmente pense nisso como algo super estratégico. O segundo ponto, as documentações do Google são muito ricas, então todo mundo pode ler sobre as documentações, podem entender o que o Google está falando sobre SEO e como se posicionar melhor. Eu acho que essas duas dicas elas já quebram muito os paradigmas. E a terceira dica é investir em cultura de SEO. Em grandes empresas que eu passei ali na minha jornada como profissional, eu tive o privilégio, assim eu posso dizer, de implementar a cultura. Porque geralmente os times de negócio, tecnologia, não possuem uma cultura de SEO, não entendem um pouco do SEO técnico, um pouco do que o SEO tem como responsabilidade. Então, investir em cultura pode te destravar resultados importantes ali para a operação da companhia. Excelente. Newton, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Acho que foi enriquecedor trazer e a gente fazer esse paralelo que o universo de RI precisa de um SEO configurado corretamente. E eu quero deixar à disposição a MZ para todos os nossos clientes que quiserem trabalhar SEO no seu site de RI. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar, tirar dúvida, esclarecer e colocar a mão na massa para vocês, para melhorar o site de RI de cada um de vocês. Caso o profissional queira estar à frente do mercado e se diferenciar. Newton, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Cássio, pelo convite. Foi um prazer falar sobre SEO com você e com sua comunidade. E esse foi mais um episódio aqui do nosso MZ Podcast. Tchau e até o próximo episódio.